No vídeo de hoje, mídia paulista desacreditando o Flamengo. Para eles, nós não temos chance alguma. Fala galera, eu sou o Nogueira, tá começando mais um Nogueirano Futebol. No vídeo de hoje vamos reagir ao que a imprensa paulista tem falado do Flamengo. Pessoal, eles não acreditam em nada, em hipótese alguma, que o Flamengo vai ganhar do Chelsea. Então, vamos pro vídeo, vamos ver o que eles estão falando aqui. Acontecendo dentro do campo. O que o Felipe Luiz está fazendo com o Flamengo é coisa de a gente ficar atento, sim, respeitar ao máximo, porque os jogadores, você vê jogadores de nome ficando no banco e ninguém falando nada. Para você ver que ali tem comando, você vê que o Felipe Luiz tem os jogadores nas mãos e sabe o que tem que fazer. Ele tirou o Wesley, que é de seleção brasileira, e colocou o Varela. E não falou nada. E está jogando muito bem. Então, porque precisava mais de um zagueiro, um defensor do que um ala. Então, entendeu? Então são coisas que, tipo assim, para você ver como que o Felipe Luiz tem um time nas mãos. Ele falou que por causa do adversário ele fez isso. É um cara que está muito bem preparado e é começo de carreira. Imagina ainda o que o Felipe Luiz vai trazer de títulos, de resultados positivos. Everton Guimarães, o Flamengo desperta em você também esse otimismo, porque é um time que ontem, pelo menos, jogou muito organizado, taticamente, fez o resultado sem muitos. Ok, uma ou outra chance do time adversário, mas não sofreu tanto assim. Renata, mas aí a gente tem que avaliar, é o que eu falei agora durante o intervalo, a gente tem que avaliar o adversário. E hoje a gente não consegue ainda avaliar os adversários, né? Porque o que me assusta, o Bayern meter 10-0 num time semiprofissional, não me assusta, dentro dos padrões. Me assustou o PSG meter uma goleada no Atlético de Madrid, sim, mostra que o PSG está muito acima. Mas aí quando a gente, foi o que eu falei, quando a gente viu um Palmeiras com o Porto, Boca com o Benfica, a gente viu que tá meio que equiparado. Só que o adversário do Flamengo, acho que não é referência. É um super elenco, talvez o elenco mais caro, talvez não, seguramente o elenco mais caro, seguramente o time que tem o maior orçamento do futebol sul-americano. Então, assim, em tese, a gente pode entender que o Flamengo possa avançar. Mas quando eu olho para o Flamengo e olho para o Palmeiras, e aí trabalho um time mais linear, eu acho que o Palmeiras tem mais chance que o Flamengo. Não acho que o Flamengo vá muito longe nesse Mundial, não, Renata. Everton, aqui a gente está analisando bem de perto o Flamengo. Ulisses é um time bem estruturado, montado. Jorginho parecia que jogava na equipe há muito tempo, não sentiu nada o peso da estreia. Eu falei aqui outro dia de que o Flamengo e o Palmeiras tinham elencos maravilhosos, né? O Palmeiras tem 2 jogadores para cada posição, de qualidade, jogadores bons. O Flamengo tem 3. Entendeu? O elenco do Flamengo é muito melhor do que o do Palmeiras. Não dá para você comparar. Em termos de elenco, e o Felipe conseguiu dominar um jogo que o Flamengo perdeu. Ele entrou no vestiário irritado, criou uma situação ruim entre os jogadores e ele conseguiu dar a volta por cima e recuperar a confiança dos atletas. Por isso que ninguém abre a boca. Então estão fazendo o que é melhor para o Flamengo. O Felipe é um cara que chega, como você disse, ele vai ser um dos grandes técnicos e daqui a um certo tempo vai estar comandando a seleção brasileira. Já mostra isso, a capacidade, a competência, e o Flamengo muito forte, Renata, vai dar trabalho para qualquer time europeu. E ainda acho, Marco Aurélio Cunha, que o Pedro pode ser melhor aproveitado. É um cara que está voltando de lesão, a gente sabe que ele não está 100%, mas precisa ser mais acionado, até perdeu gols ontem, mas acho que ele pode aparecer ainda mais e quando isso acontecer, o Flamengo pode fazer placares mais elásticos. Tudo é ritmo, Renata. O Pedro vai chegar ao momento dele. Veja o Luiz Araújo, que futebol está jogando, né? Começou conosco lá no São Paulo. E eu quero falar do Felipe Luiz. Felipe Luiz é um menino, entre aspas, para mim, porque começou no Figueirense, lá na base, fui eu que o levei para lá. É verdade, pouca gente sabe disso. Eu levei ele para Que acerto, hein, doutor? Jaraguá do Sul, com 15 anos, ele foi para o Figueirense, de lá fez a carreira brilhante. E ele é muito atento às questões táticas, aos princípios, à forma do jogador. E ele não é bonzinho, porque todo mundo acha que o ex-jogador chega, tem que ser bonzinho, ficar ali mantendo o elenco que até ontem ele jogou junto. Nada disso. Ele é um líder exigente, sabe contornar problemas, mas antes de tudo ele conhece futebol. E o ídolo dele como mentor é o Simeone.
que ele sempre falou, a gana do Simeone de vencer é o que sempre me empolgou. Ele sempre falou isso para mim, em conversas privadas e tal. Então, eu quero desejar ao Felipe a melhor sorte do mundo. Eu acho que é um dos maiores treinadores que o Brasil terá muito em breve. Capelanes, você está empolgado com o Flamengo, gostou da estreia? Independentemente disso, do que a gente tem visto desde o início do ano, o Flamengo pode surpreender nesse campeonato mundial? Até a menor chance. Eu tava até rindo, tava conversando com o Chiara, com o Charles aqui com a galera nos bastidores. É brincadeira. Achar que o Flamengo... Desculpa, gente. Um baita time. Ele aqui é no nosso clubista, continente. ele não é repórter, o vira-lata. O europeu é melhor. Gente, achar que o Flamengo pode dar trabalho pra qualquer clube europeu é viver numa outra realidade. Lembra que eu brinco a bancada pachecada? Não sejamos pachecos também com os brasileiros. Vamos analisar, bacana, aplaudimos o desempenho do Flamengo ontem, jogou, mas contra quem também? Pô, o craque do time dos caras é o Yan Sassi. Com todo respeito ao Yan Sassi. Revelado do Coxa, passou pelo Vasco, foi chutado aqui no futebol brasileiro e virou rei lá, virou príncipe. Na Tunísia. Na Tunísia. Então o Flamengo tinha obrigação mesmo de jogar, até pelo investimento que se tem. Agora, achar que o Flamengo é favorito, daqui a pouco a alegria infelizmente vai acabar. Tendência é pegar um Bayern de Munique. O Flamengo dá para ser competitivo contra o Bayern de Munique? Dá para ser competitivo um Botafogo contra o Paris Saint-Germain? Também não vamos achar que, meu Deus do céu. Então é isso, Rê. Só para deixar clara aqui minha posição. Eu acho que assim, às vezes você pode não ser goleado e tudo, mas a tendência, o favoritismo antes das partidas é das equipes europeias. Agora, isso não significa que sejam favas contadas. Mas o problema desse cara é que ele tem memória curta. Por quê? Não, porque ele falou nenhum europeu. Boca Juniors trabalha pro Benfica, Palmeiras trabalha pro Porto. E o Flamengo em 19, que hoje tem um elenco melhor, deu um baita trabalho pro Liverpool, pô. Deu, o Flamengo quase foi campeão mundial. Teve chance clara de gol contra o Liverpool. E o São Paulo foi campeão contra o Liverpool. O Corinthians foi campeão. Quase foi campeão. O jogo foi 1 a 0. Título quase. Sgarbi. Mas eu tô falando que não é Chegou impossível. Lá, o Grêmio também perdeu só por 1-0 pro Real Madrid. Então, só por 1-0. Perdeu, pô. Gol O do Flamengo Cristiano tem nível Ronaldo. pra disputar. O Flamengo tem nível pra... Bom, pessoal, é isso. Eles são muito anti. Eles não aceitam que o Flamengo tem chance, entendeu? Obviamente, é um jogo difícil. Não vou falar que é um jogo fácil. Mas, cara, o Flamengo tem total chance. Se a gente entrar no jogo para jogar nosso futebol, sem se importar, nossa, é o Chelsea. A gente tem jogo, galera. A gente vai ganhar esse jogo. Agora, o Mundial de Clubes está mostrando, sabe o que? A Copa do Mundo, no caso, né? Que é como é o nome verdadeiro. Tá mostrando que os europeus não são isso tudo. Entendeu? A gente menospreza muito nosso futebol. E enche muito a bola dos europeus. Quando que eles viraram o melhor futebol do mundo? Futebol, pessoal, é jogado. Botando aí agora, por exemplo, agora o Real Madrid tá empatando com o Al-Hilal. 1-1. Se não tivesse sendo essa Copa do Mundo, a Real Madrid é mega superior. Não que não seja, mas é porque as pessoas põem como se, nossa, fosse um amador contra um profissional. Mas futebol é jogado. Não adianta. Igual ele falou, o Esperance da Tunísia. Pô, pessoal, aí se o Flamengo empata, mas então o Flamengo perde. Meu irmão, o Flamengo foi lá na estreia e ganhou. Fez o papel dele. Agora, eles são muito antes porque ficam fazendo, querendo desmerecer a vitória do Flamengo. Entendeu? Eles não são repórter, eles são torcedores que têm ali o papel na televisão ali. Que atua, é pra atuar contra o Flamengo. E isso é chato. Porque ele não consegue fazer uma análise clara. Pô, o Flamengo jogou bem. Pô, tá de brincadeira. Vou mostrar aqui agora o que o Xerifão falou sobre o que ele acha do jogo. Flamengo favorito. Vou falar com um pouco o coração, né, Plio? Não, fala com a razão. Não, vou falar com o Aqui coração. na arquibancada, não. Acho que é um jogo muito equilibrado, muito, porque, enfim, o Chelsea é uma potência, né, do futebol inglês, assim, é um time que é respeitado, mas o Flamengo é um time muito bem treinado, né, porque os jogadores sabem exatamente o que tem que fazer. É assim, só entender... Tá com fome. É só entender qual vai ser o Flamengo, a gente volta a falar sobre isso.
Flamengo manter a mesma intensidade, o mesmo ritmo, como aconteceu com o Fluminense hoje, por exemplo. Você manter o ritmo, você ter confiança, né? A segurança, né? Confiança e segurança para fazer os movimentos. Saber que é um time muito forte, eu coloco hoje, olhando pro jogo de hoje, com um pouquinho com o coração, 60-40. Flamengo. Flamengo? Ô, louco. Mas aí tem um pouco de coração. Fabinho? Essas histórias aí não dá certo, esse percentual aí. Mas eu não discordo muito do Fábio Luciano não, pessoal. Não discordo muito não. A gente tem que começar a valorizar nosso futebol. Pô, pessoal, o que o Arrascaeta joga é sacanagem. O que o Luiz Araújo joga é sacanagem, pô. São excelentes jogadores, pessoal. Eles ficam com esse papo de que não conhecem nosso futebol, que não conhecem nossos jogadores, que estão no fim de temporada, que estão com muitos jogos. A FIFA divulgou a temporada de 12 meses. O Flamengo tem 20 jogos a mais do que o PSG. Então essa desculpinha de que a gente não liga, estamos em fim de temporada, isso não cola, isso não cola, isso não cola. Os europeus se intitulam o melhor futebol. Se eles se intitulam o melhor futebol, eles tinham que chegar, não estou falando que tinha que ganhar de 10-0, mas tinham que, amassar os times sul-americanos, os times da Arábia lá. Tinha que fazer isso. Por quê? Porque nós somos o continente que joga o verdadeiro futebol. Pessoal, não é assim. Não é assim. Uma coisa boa desse Mundial de Clubes é que o respeito está voltando. O respeito está voltando. Vamos ver o que o Jorge Igor falou aqui. Tá nesse nível de bicho-papão, mas ele tá num nível de favorito, de superior ao Flamengo, de um time mais rico, né? De um elenco de ótimos jogadores, de um time quarto colocado da Premier League. Acho que esse é o patamar. Mas dizer que não tem jogo, eu acho que não tem jogo quinta, Botafogo e PSG. Acho que não tem jogo. Agora, Flamengo e Chelsea, eu acho o Chelsea favorito, mas acho que tem jogo. Entende? Eu vejo uma diferença aí. Não é aquele europeu que você olha e fala, acabou, esquece, não tem a menor chance. Tem chance. Pequena, concordo, também acho isso. Mas há alguma chance. Vamos ver como o Flamengo se comporta na sexta-feira, com certeza num outro nível de atuação. E o Chelsea não tá... Bom, essa aí é a opinião do Jorge Igor. Vamos ver o que o Jorginho falou aqui, depois vamos analisar, vamos ver a análise ali do Matheus, que é bizarro como o Jorginho se posiciona em campo. E agora vamos ver uma pessoa que conhece muito bem o Chelsea, porque há alguns anos já estava lá, conhece bastante jogadores, acho que o Cucurella, que é novo ali, e algum outro jogador ali. Vamos ver o que o Jorginho vai falar sobre. Olha que a gente vem fazendo. Acredito muito que a gente tenha chance de ganhar, confiando no nosso elenco, confiando no trabalho que a gente vem fazendo, e é jogar o nosso futebol, jogar o que a gente sabe, jogar o que o Flamengo vem jogando até hoje, e tem jogo. E vamos ver o que acontece. Pessoal, tem jogo, pô, tem jogo. Olha essa análise absurda que o Matheus fez. Cara, o time do Flamengo, cara, o nosso time não é qualquer time. Não é qualquer time. Se o Pedro engatar nesse Mundial, as chances do Flamengo aumentam. Porque a gente vai parar de perder muito gol. Jogada, a bola só... Jorginho não jogou nada na estreia dele pelo Flamengo. Quem falou isso tá maluco e você vai entender nesse vídeo por quê. Se liga na jogada do primeiro gol. Repara quantas vezes o Jorginho quebra o pescoço pra olhar pra Arrascaeta enquanto o Pulgar tá com a bola. 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes ele quebra o pescoço. E aí o Arrascaeta é muito craque, né? O Jorginho recebe a bola do Ayrton Lucas, o Arrascaeta dá um mini gato ali, volta, já domina completamente orientado, dá no Varela que cruza. E aqui o Luiz Araújo também foi muito craque. Se é qualquer outro cabeça de bagre, pega de primeira e joga a bola lá na lua. O Luiz Araújo muito inteligente, colocou a bola pro meio da área e o Arrascaeta, camisa 10, só chegou chapando 1-0 Flamengo. E o segundo gol, acho que não precisa falar mais nada, né? A jogada começa aqui na esquerda com o Ayrton Lucas, que cruza, não dá em nada a jogada, a bola sobra lá da lateral direita com o Varela, e aí que você vê mais uma vez a diferença do Jorginho. Ele vendo que a bola já sobrou pro Varela, ele já aproxima de forma muito rápida para dar a opção de passe, para dar a opção de jogada. E aí mais uma vez, olha quantas vezes ele quebra o pescoço para olhar o Luiz Araújo, que era a melhor opção de passe para ele. Não só uma, ele quebra o pescoço 2 vezes
ver o Luiz Araújo num passe de primeira. Isso aí é passe de quem é muito diferente. Passe de jogador europeu, né, moleque? De primeira, o Jorginho acha o Luiz Araújo, que aí, porra, qualidade absurda. Já domina, leva pra esquerda e aí a chapada monstra. Tá sem chapada também o Luiz Araújo. 2-0 Flamengo. O Flamengo achou o meio-campo pica. O Jorginho não tem como não ser titular desse time do Flamengo. Ó, não tem como mesmo. Não tem como. Vocês puderam ver que o homem é diferente. Toda hora olhando, procurando o jogo, se apresentando a todo momento para receber a bola. A visão de jogo é totalmente apurada. É um jogador muito diferente. Muito diferente. Agora vamos ver aqui um dado importante que o Vene trouxe, que é sobre o número de partidas, que é o que eles alegam que o Flamengo, que os times europeus vêm esgotado e tudo mais. Vamos ver na prática quem tem mais jogos. Vamos ver na prática quem tem mais jogos. Que o próprio PS disso, rapidinho, vou trazer um dado aqui, Claro. Que a FIFA publicou, mais jogos nos últimos 12 meses, entre todos os times que estão disputando esse Mundial. Adivinha quais são os clubes que mais disputaram partidas nos últimos 12 meses? Os brasileiros, provavelmente. Flamengo, 78, Botafogo, 73, Fluminense, 72, Palmeiras, 70. O PSG, que foi campeão lá da Champions League, que é o time a ser batido, 58 partidas. Que Ou diferença, seja, hein? o Flamengo tem 20 jogos a mais nos últimos 12 meses que o próprio PSG. Ainda tem o lance de viagem, você jogar na grama horrível, que a gente joga aqui em grama horrível. Disso, rapidinho. Então, é desculpa, pessoal. É desculpa. A gente chega esgotado. A gente chega esgotado no Mundial. Pessoal, é conversa fiada. A gente não tá ligando. Isso é mentira. Eles gostam muito de desmerecer o nosso futebol. Eles acham que que o único futebol é o futebol europeu. E aqui um dado interessante, que o Flamengo é o primeiro clube não europeu a acertar mais de 600 passes na Copa do Mundo de Clubes. Ou seja, o primeiro clube, vou compartilhar com vocês aqui, o primeiro clube é o PSG, com 776, o segundo é o Bayern, e o terceiro é o Chelsea e o quarto é o Flamengo. Ou seja, o Flamengo é o único não europeu que trocou 600 passes no jogo. Mais de 600 passes no jogo. Pessoal, isso aqui pode parecer bobeira, mas isso mostra o quanto é o domínio do Flamengo num jogo. Porque para você trocar 643 passes, você tem que estar a todo tempo com a bola. Então o Flamengo gosta de ficar com a bola, gosta de gerir o jogo. E isso, pessoal, é coisa de futebol europeu. A gente gosta de ficar com a posse de bola, gosta de arquitetar o jogo. Então o Flamengo não é qualquer time, tem que respeitar o Flamengo. Eu acho que o Chelsea tem noção disso, tem noção que não é qualquer time que eles estão enfrentando. E é isso. Se você deixa a sua opinião aqui no comentário, quanto que o Flamengo vai ganhar, se o Flamengo vai ganhar, se eu tô maluco ou não, porque eu acho que o Flamengo tem muita chance. E o vídeo de hoje foi isso, pessoal. Valeu!